então começar, né? Começar devagarzinho aqui. Então nós vamos ver agora começamos a ver isso na aula passada, escoamento com rotação, e nós vimos na aula passada, acho que não cheguei a dar esse nome, ou falei certamente pontual, e a gente viu que esse potencial complexo aqui dá um vórtice, deixa eu até botar até assim, que é diferente, dá um vórtice pontual em Z0. Né? Então, a gente tem, vamos lidar com a singularidade no ponto Z0, tudo bem. E a gente tem que as linhas de corrente em torno desse ponto são assim. Né? Então, só pegar a parte imaginária, né, e ver quais são as linhas, as curvas de nível qual a constante. Bota aqui, como eu falo brincando, pedacinho de isopor, vai ficar rodando em volta. Né? Ok, a gente viu isso. Falei que a gente não precisa se preocupar tanto, em princípio, nos problemas que a gente vai ver com o ramo do logaritmo. Né? E tudo certo. Então, é essa modelagem daqui. Deixa eu fazer um desenhozinho que eu não fiz. E que vai ser, acho que é útil, é super simples, mas é útil. É como se fosse isso aqui, ó. Esse aqui é o vetor de vorticidade. Aqui está o ponto Z0. Então, o que eu fiz? Botei o plano complexo em perspectiva, né, para visualizar, e botei esse vórtice pontual, suporte num ponto, rodando aqui. Então, é como se fosse, né, como eu falei na aula passada, como se fosse um tornado, um furacão retinho, que eu colapsei para a espessura zero. Então, é um modelo macroscópico, visto bem de longe. É simples, porque eu colapsei essa estrutura num ponto. Né? Como eu estou falando, uma dinâmica 2D, não varia nessa direção, por isso então é reto a aproximação. Né? Claro que um tornado de real, de vez em quando a gente vê aquelas curvas, né? Tipo aquele, vai afunilando, então é um tubo de vorticidade, muito mais difícil de modelar. E o que mais que eu queria dizer? Sim, essa estrutura colapsada. Ah, sim, e aí há um preço a se pagar, o que eu acho, de certa maneira, a beleza de modelagem matemática, a gente entender qual é o preço a pagar, quais são as vantagens da física do problema com aquele preço que está pagando, e se não tiver nada, a gente simplificar demais, não tiver nada interessante matematicamente, realmente não pago nada, não vale a pena nem estudar, porque vai representar muito pouca coisa. Então, isso aqui é um ponto de partida para isso. Eu tenho, já ia esquecer de falar de novo o que eu queria falar, que eu tenho um problema na origem. O campo de velocidade não está definido na origem. É só derivar isso aqui, é um polo. Mas, em princípio, tudo bem. Eu vou fazer um experimento, vou inverter um pouco a ordem das coisas e já vou começar a falar sobre a integral singular, que eu queria tanto falar, já não sei tanto, e vou meio que jogar no quadro negro, discutir, a gente vai fazer umas coisas, e depois voltar e mostrar a partir disso aqui, como a gente vai ver o caminho para chegar disso aqui. Enfim, vou indicar, vamos ver como é que isso funciona para não ficar demorando muito a ver coisas mais sofisticadas e interessantes do ponto de vista de modelagem, problemas de modelagem matemática e física com análise complexa. Tá? Então, a gente tem esse preço a pagar. Né? Esse meu ponto aqui está fora do centro. Né? A velocidade é singular aí. Então, deixa eu fazer um exemplozinho rápido, que eu vou só indicar. Né? De vez em quando eu dou em lista, é um exemplo que tem tem que fazer um pouco de conta, é um pouco organizar as contas. De vez em quando eu dou em lista, de vez em quando eu não dou, enfim. Vamos ver o que a gente vai fazer depois. Mas deixa eu falar nesse exemplo porque eu achei ele interessante. Eu acho que vocês vão achar também, porque já é uma versão mais simples e que, enfim, deixa eu falar para vocês, então. Então, vamos analisar
Então, o exemplo agora que eu quero fazer é o seguinte, na verdade, como se fosse exemplo, exercício 4 das notas. Então, eu tenho um cilindro, deixa eu escrever de forma resumida, mas que fique legível, até para quando vocês ou também quem estiver vendo no vídeo, um cilindro de raio R e um vórtice como o acima, né, tal que módulo de Z0 é maior do que R. Para que eu estou pedindo isso? Aqui estou escrevendo de forma bem resumida, como eu falo brincando, telegráfica, para não perder tempo resumindo. Mas por que eu escrevi isso aqui? E é uma coisa que eu vou querer ver no teste com vocês. Ó, repito, o teste, né, na outra sexta-feira, sem ser essa outra, é verificar coisas, não só que eu dei na lista, serve de exemplo, vou pegar alguma coisa da lista, como verificar notas e eu quero ver reação rápida à bola que eu passo para vocês. Senão, o tempo do teste fica longo. Se der o dia inteiro, todo mundo tem certeza que vai fazer, mas né, se não fizer, aí é mau sinal. Mas também eu quero ver um pouquinho dessa reação rápida, que é parte do treinamento. Né? Falou nisso, quero aquilo. Tá? E mentalmente reagindo a isso. Então, botei isso aqui, já é um exercício. Botei isso aqui, você está já com cheiro de quê? Qual é a palavra-chave? Teorema do círculo. Né? Já tem que ter esse toque de bola, tem que ser, né, mais rápido de vocês. Eu estou fazendo o quê? Olha, potencial complexo, estou dando para vocês o potencial complexo aqui, está aqui em cima. Eu estou dizendo, a única coisa que eu tenho agora, nem botei um escoamento, nesse caso, nem botei um escoamento no infinito, que é aquele AZ. Nem tem, poderia botar o AZ. Mas eu quero ver agora o efeito sem o AZ, eu quero ver o efeito de eu pegar, eu tenho um vórtice, o desenho está ali em cima, o escoamento livre, e se eu botar um cilindro que não aterrize sobre o vórtice, para que o teorema do círculo valha, né, o princípio de reflexão de Schwartz, a função tem que ser analítica no domíniozinho onde você está olhando. Né? Teorema de reflexão de Schwartz aqui, ou seja, teorema do círculo. Então, se eu fizer isso, olha só o que acontece. Então, cilindro de raio R, um vórtice aqui, então, pelo teorema do círculo de Milne-Thomson, nem precisa falar, ou pelo princípio de reflexão de Schwartz, temos que, então já vou escrever com a mesma notação, né? O potencial para esse escoamento vai ser esse aqui, ó. Receita de bolo nesse momento. Substituir, né, o que o teorema do círculo me deu. Mas eu não fico satisfeito, eu não quero receita de bolo. Né? É muito legal usar um resultado, mas não com receita de bolo. E entre outras coisas, o que me incomoda aqui, já vou fazer uma continha, é que eu bato o olho nesse cara, o que eu vejo? O vórtice onde ele estava, que seria a parte do escoamento livre. E vejo essa parte daqui, que é a contribuição que vem do teorema do círculo para que, o teorema do círculo nada mais é de que uma receita, sim, via princípio de reflexão do Schwartz, sim, que faz com que a fronteira vire uma linha de corrente, que aí faz com que ali eu tenha, então, posso pensar numa fronteira sólida, impermeável, deslizante, porque não tem viscosidade, certo? Bom, mas isso aqui eu bato o olho aqui, não sei, tá um Z conjugado aqui. Aí o que você faz? Reescreve isso. Então, deixa eu copiar das notas, que não vou ficar perdendo tempo com sinal nem nada e fazendo errinho de conta. Deixa eu já copiar aqui, olha só. Aí eu já acho, bom, bem simpático. Essa é uma coisa comprida, mas muito mais simpática do que isso aqui. E vamos ver se vocês não concordam com isso.
tá? Então, conta simples, né? Eu meio que tirei esse número complexo do denominador, multipliquei, acertei, né? E transformei em produtos de coisas, viram somas, né, do logaritmo. Fiquei com esses 4 termos, que é muito mais simpático do que isso aqui. Alguém quer me ajudar e dizer por que é mais simpático do que acima? Está mais comprido. Mas por que é mais simpático do que acima? Vou jogar outra pergunta. Mais fácil ainda, vocês podem escolher que pergunta responder primeiro. Vou jogar isso aqui fora, sem perda de generalidade, como se fosse 0. Não é 0, mas vou jogar isso fora. Então pode responder a pergunta que vocês quiserem. Vamos começar a treinar esse bate-bola, né? Se arriscar a falar, não tem problema falar errado, porque é treino, né? Melhor agora do que no teste ou mais adiante, ou no seminário, no final do curso. Então, 2 perguntas. Por que essa fórmula aqui é mais simpática do que essa? E por que, pode responder o que quiser, eu joguei aquele cara fora? Eu digo que jogar o cara fora é mais fácil, até que a outra também não é difícil. A outra já é um pouquinho ganhar traquejo aqui. Começa a falar ou vocês querem se arriscar? É bom começar a se arriscar, mas pelo jeito eu vou falar. Então, fala ou alguém quer se arriscar? Bem, vou falar. Joguei aquele cara fora por quê? Porque ele é uma constante. Já fiz a pergunta ficar mais fácil. Por que eu posso jogar fora uma constante? Porque eu tenho potencial de velocidade. Qualquer constante que eu adiciono a um potencial, eu quero a velocidade, que é um gradiente, constante é irrisória. É simplesmente eu renivelar, de certa maneira, meu potencial em termos de linhas de equipotenciais, níveis, né? Então, é o gradiente, se pensasse numa montanha, né? X, Y e φ, né? É o gradiente que me diz para onde que como se fosse a bolinha no potencial vai me dar a velocidade. Então, isso aqui eu jogo fora, porque é uma constante. Dois pontos, sem perda de generalidade. Só para lembrar, esse SPG aí, tá? Sem perda não, porque posso somar 10 se eu quiser também. Grande coisa, a velocidade vai ser a mesma. Posso somar π. Para botar o número, tá? Bota seu número da sorte, não muda nada. Por que agora que esse aqui, essa maneira de escrever, é mais interessante, mais simpática do que a outra? Porque essa aqui eu leio, essa aqui eu tenho intuição física, essa aqui eu não tenho. E olha só porque que eu tenho intuição física. Um giz amarelo ficar comigo, que é outra cor que funciona bem. Olha só porque que esse aqui é a intuição física. Vou primeiro colorir e depois ver se isso já ajuda vocês. Mas, de novo, isso aqui a gente está começando, né, a treinar mais. Olha só. Vou fazer aqui, né, pedante, mas tudo bem. O que eu pintei de amarelo? Eu pintei de amarelo o centro de 3 vórtices. Pô, que legal. Estou gostando. Porque isso aqui, eu olho isso aqui e não vejo nada. Eu olho agora para isso aqui, eu vejo o vórtice que eu quero, vejo um vórtice na origem, que é virtual, e vejo o vórtice, que é a imagem desse aqui, de certa maneira. Tá? Então, deixa eu apagar aqui para poder usar o mesmo quadro, né? Por questões de vídeo também, né? Vocês também, mas por questão do vídeo, que a gente fica aqui no mesmo quadro, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu tinha um vórtice aqui em Z0, coloquei um cilindro no meu escoamento. Esse cilindro aqui, eu penso que ele é um objeto sólido, por isso quero que a fronteira do cilindro seja uma linha de corrente, ou seja, a velocidade seja tangente ali, que significa que ele é impermeável, e como o escoamento é invíscido, permite escorregamento, tudo bem? E agora olha só, eu tenho esse vórtice original aqui, que tinha intensidade A, escreva assim na minha notação que é para dar intensidade A. Tenho um vórtice agora na origem, também de intensidade A. E tem um vórtice aqui
nesse outro ponto e trocou o sinal. E que é assim, ups, assim e assim. Né? Então o escoamento está passando aqui assim. Tá? E aí aqui nas notas, só essa figurinha que a gente vê as notas, que eu estou botando aqui, que eu fiz, né, no MATLAB, é justamente as linhas de corrente sem o cilindro. Porque eu posso pensar no cilindro, né? Eu posso pensar no cilindro, se eu quiser, como sendo a fronteira de um objeto sólido, como também posso pensar num escoamento sem sólido nenhum, em que eu tenho esses três vórtices. A linha de corrente vai ser igual. O que significa, em outras palavras, usando, né, linguagem de equações diferenciais e tal, que significa que essa curva daqui é uma, e que vai ser nessa direção daqui, até para essas setas vindo para cá, seta vindo para cá, vai ser uma separatriz. O que significa ser uma separatriz? Que se eu considerar tudo como fluido e eu botar meu barquinho de isopor aqui, ele vai ficar fazendo uma órbita aqui dentro, tá? Não é circular, porque tem dois vórtices, mas não sai. Se eu botar um isopor em cima da curva do cilindro, com o cilindro ou sem cilindro, porque pode deslizar, ele vai ficar rodando aqui em torno do cilindro, certo? Porque não tem fricção, tá? Então, essa é a razão. A gente aprendeu duas coisas. Uma, é legal muitas vezes reescrever numa coisa mais comprida, mas que fica mais palpável a interpretação disso aqui. Agora vocês veem como é que é rápido, né? E é isso. Vê a primeira vez, não esquece e tal. E a gente pensa, então, olha só, Z menos Z0, um outro Z1 e aqui um Z2, que é o zero. Eu tenho três vórtices. Então, na hora que eu pedi para a fronteira do cilindro ser uma linha de corrente, eu criei dois vórtices virtuais dentro do cilindro. E tudo certo. Tá? Por questão de certa maneira, você pode pensar por questão de imageamento, de imagens, para fazer com que aquela fronteira desse zero. São vórtices virtuais. E aí tem um exercício, tá? Que não está nas notas, que de vez em quando eu passo, né? Que é exercício que é calcular, ou ver, que vai ter que calcular, o que acontece com o vórtice Z0. Tá? Então já estou, Z0 é um ponto, mas a maneira de chamar esse vórtice, o vórtice está em Z0. Então a pergunta é a seguinte, né? Vou botar aqui para ficar nesse quadro. Eu tenho aqui o meu cilindro, eu tenho aqui esse vórtice que roda assim, tá? E para mim, eu já sei a resposta, já vi isso N vezes, mas para mim, a princípio não era óbvio o que vai acontecer com esse vórtice, com esse ponto, nesse modelo, né? E esse modelo é razoável, funciona bem para algumas coisas, como eu falei, a gente vai ver vídeos em algum momento. Então, o que vai acontecer com esse vórtice? Então, tem uma coisa que vocês vão começar a se acostumar um pouquinho agora, mas aos pouquinhos, no começo, eu ficava um pouco vesgo e vejo que os alunos ficam um pouco vesgos também, que é que não aparece tempo em análise complexa, no entanto as coisas se mexem. Tá? Então você vai ver que a gente aprende a ver como é que elas se mexem, principalmente nesse problema aqui, porque você vê o movimento de um ponto com respeito ao outro. E isso eu vou deixar para fazer um pouquinho depois, eu vou dar um pouco de salto, eu quero fazer um pouco as integrais singulares, vocês vão ver o que eu estou falando. E aqui, eu só vou indicar isso para vocês, depois a gente vai fazer em detalhe. E aqui é o seguinte, tá? Mas eu vou já indicar para vocês. Aqui é o seguinte, eu posso perguntar o que acontece com esse... Acabei de perguntar, o que acontece com o ponto Z0 em torno do cilindro? Resposta. Ou até pergunta um pouquinho mais educada, digamos assim, educada no sentido de matematicamente falando, que é, ele é estável, ele fica parado, ele se afasta, ele tenta entrar em colisão com o cilindro, e obviamente por ser uma fronteira aí, essa é a menos provável, né? Não vai passar para essa fronteira, tem a linha de corrente e tal. O que acontece? Mas é muito razoável perguntar, ele se mexe, ele se afasta, ele faz o quê? E é muito legal, e até pelas imagens que aparecem dentro do cilindro, que tem a ver com a posição do vórtice e a sua intensidade,
tudo fica tão ajeitadinho, e naturalmente, pela própria reflexão de Schwartz, que cria a imagem de acordo com o cara sendo vórtice, que ele entra em órbita no cilindro e lá ele fica. Tá? Depois, se perturbações são estáveis, confesso até que nem me lembro os resultados. Eu acho que, talvez para pequenas perturbações ele é, talvez, não, mas aí muda de velocidade. Eu acho que não é. Se você tirar ele da posição dele com essa mesma velocidade e manter os outros dentro, eu acho que ele não é estável. Mas ele, se deixar ele ali, ele fica rodando. Tá? Não sem perturbar, ele fica rodando. E fica rodando em órbita em torno do cilindro com uma velocidade constante. E dá para calcular isso usando variáveis complexas. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria falar. Deixa eu ver aqui. Sim, e aí, para a gente calcular a velocidade, do vórtice, né? Como fazemos? E aí que é um pouquinho que vocês vão, talvez na primeira instância, ficar um pouquinho vesgo. Por sinal, falando em ficar vesgo, né? E como eu falei que hoje, que é os 10 dias antes do teste, eu falaria o que cairia no teste, né? Isso aqui não cai. Então, também para dar tempo de brincar, amadurecer e tal. Então, a parte que eu vou cobrar de vocês é lista, tá? E tudo antes quer dizer, o vórtice pontual, vocês saberem, até a gente já fez um pouquinho com o teorema do círculo, já tinha um caso que aparecia, não sei, mas enfim. Mas isso que eu já estou falando aqui agora com o cilindro não entra. Tá? Então, na verdade, dinâmica de vórtice, como isso aqui se mexe, não entra. Tá? Por isso que é um bom ponto para dar um corte e dizer, vai até aqui. Tá? Então, como calcular a velocidade do vórtice? Né? Calcular a velocidade, como fazemos? Então, uma observação. Um vórtice... deixa eu botar o seguinte. Deixa eu escolher uma... Campo de velocidade do vórtice é singular na origem, onde está o vórtice, né? Em Z igual a Z0. Ok. Mas, uma outra observação que a gente viu ali é que um vórtice, dizer assim, sozinho, não se desloca. Tá? Tá claro isso que eu falei? Porque qualquer coisa eu vou fazer aqui com as mãos um pouco que eu estou querendo dizer para facilitar. Primeiro, o campo de velocidades é singular em Z0. Claro, é um polo. Derivada, vamos pensar agora zero. Derivada de log de Z, 1 sobre Z. Então é singular. E, como a gente viu, para um vórtice, apesar da velocidade ser singular que meio que está, né, não está definida, está todo mundo girando em torno desse ponto. As linhas de corrente são círculos em torno desse ponto. Então, um vórtice, ele por si só, se não tiver interferência de nada, ele não anda, ele não se desloca. Tá? Esse caso aqui, eu estou dizendo que ele se desloca porque eu botei um cilindro. Na hora que eu botei o cilindro, aí ele vai entrar num carrossel e ficar fazendo voltas. Então, eu tenho duas maneiras de pensar de o que fez esse vórtice andar, se deslocar. A fronteira ou, equivalentemente, a presença de dois vórtices aqui dentro. Tá? Então, mais adiante, a gente vai fazer uns exercícios que são super simples, e são tão simples que eu vou experimentar pular um pouco esse exercício, mostrar as integrais singulares, começar a falar desse assunto para dar tempo também de vocês já irem assentando as ideias, e aí daqui a pouco a gente faz o exame, o teste, volta, e é um assunto que, né, a gente vai falar um certo tempo, é mais recente, mais interessante, tem muita coisa para falar, assim já vai assentando na cabeça. Então, o que faz esse vórtice aqui se mover é a fronteira, ou mais precisamente do ponto de vista até quando a gente for operacionar a matemática, é a presença dos dois vórtices imagem dentro desse domínio. Então, é isso que vai fazer. Então, se eu quiser calcular a velocidade de um vórtice com respeito ao resto do escoamento, a maneira correta de eu fazer é eu dessingularizar o escoamento com respeito ao campo
do vórtice que eu estou estudando. Fez sentido o que eu falei? Porque eu só dessingularizar já é uma palavra grande que já tive que quase respirar no meio, tá certo? Ou seja, esse cara daqui, o Z0, ele tem uma singularidade aqui. E como eu sei que o campo dele não faz ele andar, tá? Então vamos vir para cá que é mais fácil. O que é que eu vou escrever agora, mas é bom a gente ver antes. Que é, para eu fazer aqui, ver o que esse campo todo faz com o vórtice Z0, ele se deslocar, é eu primeiro dessingularizar o campo, tirando essa contribuição daqui, que vai me dar uma singularidade na origem. E ver o que esses outros dois vórtices, que não estouram mais em Z0, fazem sobre o vórtice Z0. E são esses dois caras que vão fazer o vórtice Z0 se deslocar. Tá? Então, se a gente quiser escrever algo assim, ó, deixa eu escrever e ver se isso aqui já faz sentido para vocês sem eu falar uma palavra. Tá? Então aqui está escrito em linguagem matemática o que eu falei aqui, abanando as mãos e falando, ou seja, a velocidade, então eu estou chamando o vórtice ZJ, como sendo a velocidade naquele ponto ZJ, isso aqui é a mesma coisa, de certa maneira, de que o D, isso aqui é a mesma coisa que o, deixa eu botar aqui entre aspas, isso aqui é a mesma coisa que o D fisão dz dessingularizado, ou seja, tirado a singularidade do ponto. Tá? Por que é isso? Isso aqui é a velocidade do ponto, como Z é xj mais yj, e como essa velocidade complexa eu sei que ela sai conjugada por coxa e rima, então isso aqui é simplesmente mudar de notação. Ponto. Em muitos problemas em física, ponto significa derivada no tempo, então sempre que a gente escreve isso aqui. Então, isso aqui é a derivada no tempo do ponto ZJ conjugado, que é exatamente isso aqui. O ponto ZJ conjugado. Tá? Isso aqui vai ser, nós vamos definir, então vou botar 3 tracinhos para dizer que é uma definição, que é a definição de como é que a gente vê o campo de velocidade dessingularizado, que é exatamente isso aqui, ó. É o campo de velocidade, que é o potencial complexo, perdão, que me foi dado do problema. O problema pode ser mais complicado desse que a gente faz. É o potencial menos, a mais porque, olha ali, a expressão do log é menos alguma coisa, certo? A expressão do vórtice. Então, menos com menos dá mais. Então, isso aqui estou tirando o log, quer dizer, a vorticidade daquele próprio ponto, porque sobre ele não faz nada. Para ver o efeito do resto sobre ele, porque é isso que vai fazer... Tá? Então é isso que é o processo de dessingularizar esse campo com respeito a ele mesmo no sentido o vórtice. Tá bom? E, na verdade, esse limite daqui só é necessário se o campo que me for dado for muito cheio de sutilezas e tal, porque, na verdade, não é o limite, é tirar e o que está ficou e não tem, né, tem que fazer essa precisão do limite. Tá bom? Foi o que eu fiz ali. Então, apesar do escoamento ser estacionário que a gente está fazendo, quando a gente faz isso aqui, então você vai ver esse cara daqui se movendo, tá? Num referencial que é com respeito a alguma coisa que eu estou subtraindo. É isso que eu falo, que deixa a gente meio que vesgo a princípio, que você olha assim para análise complexa e fala, não tem tempo explícito, é estacionário, como é que está andando? E a gente faz essa conta, a gente vai ver depois, a gente faz essa conta e vê que as coisas se mexem, você bota 2 vórticezinhos, um roda em torno do outro, se for com valores opostos, enfim. A gente vai fazer isso com calma depois. Tá? Então, deixa eu pular aqui um pouquinho. E eu quero começar a falar da coisa mais sofisticada e a gente vai voltar para isso. Tá? Então, a gente vai fazer...
Então, mais adiante, a gente vai aprender o seguinte. Estou indo para um quadro novo. Então, antes de fazer a folha de vorticidade. Então, nessa história, vamos ver como calcular a velocidade ou as linhas de corrente, mais precisamente, para uma linha infinita de vórtice. Vai ser assim. O que eu estou querendo fazer primeiro é motivar a intuição de vocês, depois a gente vai ver alguns desses casos com detalhe. Mas eu vou primeiro fazer a versão integral já, com integrais singulares, para a gente ter tempo de assentar e depois a gente volta. Mas primeiro de fazer isso aqui, a gente vai voltar para isso aqui com calma. Mas se eu quero ver, eu vou perceber, tenho quase certeza que o intuitômetro de vocês, a intuição vai funcionar. Né? E vocês vão conseguir. Então, olha só. Agora eu botei uma linha infinita, matematicamente eu posso botar uma linha infinita de vórtices dessa maneira. Tá? E eu quero entender o que acontece com essa linha de vórtices. Ela é uma estrutura periódica. Tá? E depois, aí eu vou chegar nessa integral singular hoje, que eu quero começar a discutir com vocês, eu vou deixar esse D ir para zero, ou melhor, deixa eu pensar da seguinte maneira, esse D daqui ir para zero, é a mesma coisa, né? Cá entre nós, isso aqui é D sobre 2, tá? E vou pegar a vorticidade que está aqui, vou espalhar sobre elementozinho, e vou pegar uma coisa que é como se fosse quase que uma distribuição contínua de vorticidade. De novo, usando linguagem de modelagem matemática, eu vou agora fazer uma versão na macroscópica. Eu falei que esses vórtices pontuais eram uma coisa meio que macroscópica, olhada de longe. Agora eu vou olhar mais longe ainda, que é se eu for lá para o final do ímpar, certo? E olhar para isso aqui, eu não vou conseguir ver o espaçamento entre esses vórtices. Vai parecer uma linha de vorticidade. A gente já viu a definição de linha de vorticidade. Então a gente vai começar, e a gente vai ver que vai aparecer uma integral singular, e aí começa um pouco uma matemática mais interessante, né, ligada a esses problemas. Mas vamos passo a passo, não é para entender tudo hoje. Por que alguém gostaria de olhar para essa estrutura discreta para início de conversa? Então vamos continuar motivando. Então, como matemáticos, a gente vai ver por que a gente chega nisso aqui. Porque tem o seguinte, olha só os seguintes passos. Vou fazer um desenho de uma coisa que a gente vai ver no laboratório. Nos filmes, que é no laboratório. 3 cilindros, eu acho que já desenhei isso para vocês. Esse caso aqui vocês já sabem fazer. Estou simplificando, né? Porque não vai... já entende essa minha caricatura aqui, né? Não vai tão rápido para uma linha reta. Né? Isso é mais se aproximando do infinito, mas também não precisa nem ser tão longe. Isso aqui é o caso para velocidade bem baixa e o escoamento é assim. Tem 2 pontos de estagnação aqui, circulação zero, blá blá blá, já estudamos isso. Se eu aumentar a velocidade, então vou botar aqui velocidade U1 no infinito. Se eu botar aqui a velocidade U2 maior do que U1, acontece o seguinte, aparecem 2 vórtices aqui atrás do cilindro, tem esses 2 pontos de estagnação aqui, tá? E aí eu tenho aqui uma zona de recirculação, ou seja, você botar um barquinho de isopor ali, ele fica rodando e aquela área fica rodando e não troca com o resto, essa separatriz daqui. Tá? Então, olha o que acontece. E que as pessoas faziam isso já, porque era que eles tinham que fazer há tempos atrás. Essa solução daqui é fácil, vocês já sabem, já dominam, já fez. Concordam? Teorema do círculo. Essa daqui eu podia mandar vocês fazerem também. Acabou de aprender hoje. Para construir isso aqui, ó,
Mas aí é uma construção um pouco ad hoc, ou seja, especial. Em que sentido? Então, deixa eu primeiro contar a história um pouquinho mais para trás. Eu posso ir aumentando a velocidade no laboratório de U1 para U2. A transição desse regime para esse regime é muito difícil, assim, analiticamente expressar isso você não consegue, porque tem como se fosse uma mudança, uma transição para cá que aparece esse vórtice, deixa de ser um certo processo de mudança, inclusive aqui, como se você olhar em termos de EDOs, quase que estrutural, porque aparece esse ponto aqui e tudo mais, tem esses dois pontos aqui parados também, né? Então, como se fosse uma bifurcação. Mas as pessoas sabiam, viam no laboratório isso aqui. Então, para poder estudar isso aqui, eles falaram, bem, eu vou colocar na mão esses vórtices aqui, a um certo ângulo, e vou estudar também questões de estabilidade, propriedades desses dois vórtices à mão com esse ângulo. Tá? Esse seria um outro exercício, ainda um pouquinho mais trabalhoso que aquele que eu dei de um vórtice só. Mas escrever o potencial complexo é moleza. É tão fácil quanto aquele, é botar Z0 e Z0 conjugado. Preciso escrever? Não, tá óbvio, né? Eu vou ter dois logs. Um log para Z0, um log para Z0 conjugado, e aí, teorema do círculo. Certo? E aí vai aparecer mais imagens lá dentro. Porque tem dois vórtices lá. E aí um probleminha, e aí você vai, perdão, teorema do círculo garante que isso aqui, que é zero aqui. Né? E aí, um probleminha que é interessante fazer, e em termos de conta é mais lambança do que o primeiro que eu dei, mas dá para fazer, é perguntar o seguinte, eu consigo colocar esses dois vórtices aqui de maneira que eles ficam parados, que é o que você vê em laboratório, você vê na ponte de um córregozinho, você já viu isso na vida, tem um pedaço de pau, um tronco, atrás de vez em quando ficam dois vórtices ali rodando, tá? Por um tempo. Então, ficam parados. Então a pergunta é, eu consigo botar dois vórtices parados e tal, e aí com variáveis complexas tal, você pode calcular que esse ângulo daqui tem um ângulo máximo, que se não me falha a memória é de 30 graus, é 60 ao total, que para qualquer ângulo menor que 60 você consegue botar esses dois vórtices parados. Se botar maior, vai embora. Tá? E aí calcular, por exemplo, estabilidade desse caso é mais complicado. Mas montar essa estrutura e ver que ela fica paradinha é um exercício mais de arrumação, lambança. As contas são grandes, mas você consegue mostrar isso. Tá bom? Aí vem uma situação ainda mais difícil, que vai motivar isso aqui de cima. Que é, agora eu faço a velocidade U3 maior que o 2, logo maior que 1, tá? A velocidade no infinito. E aí, acontece o seguinte, é como se esse ponto daqui quebrasse. É como se essa separatriz aqui quebrasse, rompesse, tá? E o que vai acontecer é que agora, quando isso aqui rompe, a gente vai ter o seguinte, então deixa eu fazer um desenho aqui esquemático. Tá? Aqui, longe do cilindro é mais ou menos ainda assim. Tá? E agora, o que acontece é que, deixa eu liberar minha mão, é que o cilindro passa a ser um emissor de vórtices e de forma alternada e periódica. E você vê isso no laboratório, você aumenta o ventilador, você aumenta a correnteza, então é um mecanismo se olhar isso aqui como meio que de bifurcação, né, de passagem, mecanismo de transição, em que daqui para cá já é complicado, tá? Que aparecem esses dois vórtices aqui, então você tem, né, um ponto parado aqui, um ponto parado aqui, um ponto parado aqui, esse aqui parece um pouco como uma cela, né, vem para cá e vai para lá, né? E depois, se você aumentar, tem uma outra passagem de transição que isso aqui rompe e isso aqui passa a ser o que a gente chama a esteira do vórtice, tá? Que ele fica emitindo. E isso daqui é remanescente ao que a gente vê de um navio, de um avião, uma foto aérea, que é o quê? Olha só, se a gente vê um navio de uma foto aérea, está aqui um navio,
tá? Né? Bicudo e depois abre. Olha o que acontece, você vai ver uma coisa assim. Na esteira do navio, olha aqui a certa alternância com que esses vórtices vão ser eliminados. Isso aqui é a espuma do navio. Tem fotos lindas na internet de avião furando nuvem e esses vórtices formando e tal. Então, esses problemas estão todos relacionados. E essa estrutura daqui, então, de novo, como bons matemáticos, né? Pessoas olham para isso aqui e falam, bem, é muito difícil eu passar daqui para cá, eu passar daqui para cá. Então, lá pelos anos, no começo dos 1900 e por aí vai, as pessoas tinham que calcular coisas. Então, fala bem, eu sei fazer isso, e o von Neumann, famoso von Neumann, não, von Karman, que von Neumann, é outro famoso, é outro von famoso, tem o von Neumann e o von Karman falou, olha, eu vou então estudar essa estrutura daqui como uma linha de vórtices aqui, outra linha de vórtices aqui, infinita nas duas direções, e quero ver o que acontece com essa estrutura. E essa estrutura daqui se chama via, vou botar só aqui em cima, né? Via de von Karman, ou em inglês von Karman Vortex Street, como se fosse rua ou via de von Karman, e a gente vai aprender como é que a gente estuda isso aqui, tá? Aqui é horizontal, tá? Aqui é horizontal. Saindo do cilindro horizontal. Então, a maneira de você pensar é falar assim, estou relativamente longe do cilindro que eu não vejo mais o cilindro. Tá? Essa estrutura, e que você vê em alguns casos, ela é bem longa, você vê em fotos, é bem longa, você fala assim, estou longe do cilindro, não vejo já ele, e para eu conseguir estudar, imagino que foi isso que o von Karman pensou, vou fazer infinito nas duas direções. Tá? E aí a pergunta que eu acho que você está me perguntando, e a gente não vai ver hoje, mas vai ver em breve, vai ver semana que vem, é o seguinte, que você pode perguntar, bem, essa estrutura daqui, ela se move com uma velocidade bem definida, mesmo sem eu ver o cilindro, mesmo sem eu ver quem a emitiu, e a resposta é sim, e é relativamente simples de calcular. Ou seja, super bonitinho, super bacana, que essa estrutura infinita de vórtices, organizadinha, todo mundo com a mesma intensidade, sinais opostos em cima e embaixo, e espaçados de forma alternada, essa estrutura, como se fosse um gradeado de vórtices, e alinhadinho na horizontal, vai viajar para cá com a velocidade constante. Tá? Antes de estudar isso, como eu não sei ainda estudar isso direito, até eu me pergunto, talvez o von Karman tenha feito isso, porque está nos textos, vamos primeiro estudar uma linha. Se eu ainda vou começar a estudar duas, deixa eu estudar uma linha. E o que é interessante que vai se ver é que uma linha assim isolada não se mexe. Essa linha, apesar de que esse cara não interfere nele mesmo, mas ele é interferido por infinitos vizinhos. Mas não se mexe. Essa linha infinita de vórtices, que é uma idealização matemática. Para se entender o problema, certo? Você não tem uma linha infinita. Mas quando você tem uma coisa grande o suficiente, você pode imaginar infinito para começar a estudar. Essa linha infinita de vórtices não se mexe. A gente não vai ver isso ainda hoje. Essa linha infinita, que tem um tremendo parentesco com aquele, vindo aqui, alternada, essa se mexe e com velocidade constante, que foi um pouco que você me perguntou, não foi? Isso aqui está andando para a direita, se afastando do cilindro. E está. E você consegue ver isso mesmo sem o cilindro. Mas dizer que ela não se mexe, é como assim, o modelo que você usa é que ela não se mexe. Por que ela não se mexe numa linha só? Essa aqui não se mexe numa linha só, em princípio porque ela é infinita. Né? E é do modelo e da idealização matemática, porque ela é infinita. Eu acho, se você botar 3, 4 ou até n grande, vai acabar, acho que, se mexendo, e provavelmente começando a se mexer nas extremidades, depois, eu nunca fiz essa conta, nem vi, e provavelmente depois propagando, esse efeito de extremidade propagando para o meio. Por que eu digo isso? Posso até estar errado, porque eu nunca, acho que não fiz essa conta, porque vamos pegar n grande, mas finito, tá? Lá no miolo, é como se fosse infinito, não dá tempo para ver o que está lá longe, certo? E é, por isso, é assim que a gente faz coisas assintóticas, pense, então você não vê lá longe. E aí vai começar a vir propagando informação dos extremos, até que eventualmente todo mundo se mexe.
tá? Mas o fato dela não se mexer eu diria que é porque é infinita, a linha é infinita e organizadinha, ou seja, vorticidade uniforme, que significa todos os pontos da mesma vorticidade, e estrutura periódica. Se eu mexer na estrutura, não. Aí se mexe. Se mexe e provavelmente deteriora, vira uma coisa toda sem estrutura. Tá? A gente vai até aprender um pouquinho disso com a folha de... isso que eu estou falando agora de se mexer já é a intuição que eu tenho por causa da folha de vorticidade, que é a versão contínua disso aqui, que eu vou chegar lá hoje. Tá? Já já. Mas eu quero motivar isso, porque é assim que a gente estuda e pelo nosso tempo no curso eu estou achando melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa apresentação um pouco assim panorâmica, vocês não veem em detalhes, para começar já a falar dessa estrutura mais sofisticada da integral singular, aí a gente se familiariza com algumas coisas, volta a ver isso aqui em detalhe, depois volta para estudar de novo outras coisas de instabilidade da folha de vorticidade com a estrutura da integral singular. Essa é a ideia. Tá? Então, deixa eu ver se eu não esqueci nada do meu fio de meada, perdi o fio da meada, acho que não. Tá? Então, isso aqui a gente tem uma transição não trivial. Então, a gente consegue, as pessoas resolveram estudar cada regime depois da transição separadamente, porque foi possível. E esse aqui é um sofisticado via de von Karman, é um nome clássico na literatura de vorticidade. Eu acho que é isso que eu tenho para falar aqui no momento desses carinhas. Eu diria que sim. Se alguma coisa voltar, falar, eu volto. Tá. Então, antes de eu apresentar a dinâmica e motivar para vocês, né, já em poucos minutos eu vou motivar para vocês por que eu vou usar uma folha de vorticidade, uma integral singular, e por que isso é bonito. Isso é bonito com a história do problema e eu contar um pouquinho que a pesquisa que aconteceu muito nos anos 80, final dos anos 80, e até hoje se usa isso. Então, mas os problemas, claro, ficaram mais sofisticados. Mas então vamos ver. Primeiro deixa eu apresentar uma coisinha. Então, seja o seguinte potencial. Isso aqui é para vocês aceitarem no momento. E tem uma coisinha a mais que eu quero falar. Não, vou falar agora. Tá na ordem certa. Agora, olha só, que bicho é esse que eu soltei no quadro negro? Né? Tá? Então, seja esse potencial. Que bicho é esse? A gente vai aprender como é que chega aqui. Mas hoje, vamos meio que um pouco aceitar isso aqui como fato, só dando um pouquinho de intuição para vocês. Olha só. Uma coisa foi feita. Deixa eu botar aqui nesse quadro. A gente pode pensar agora um pouco até como se fosse uma modelagem discreta. Deixa eu botar aqui D igual a 2π sem perder generalidade, tá? Então o que eu fiz foi o seguinte, o que vai ser feito, eu fiz não, tá? Já é feito já um tempo na literatura, é o seguinte. Imagina que você tem vorticidade nesse ponto igual a A, tá? Então, nesse ponto tem um vórtice pontual, que é uma coisa singular, e é igual a A. A gente vai ver depois que isso tem a ver com funções delta e tal, a gente vai ver isso mais tarde. Agora, vamos pegar essa vorticidade aqui que está num ponto A, e aqui já não tem vórtice nenhum, certo? E vou pulverizar. Vocês vão entender, eu acho que o que eu quero dizer por pulverizar, de novo, exercício de modelagem, essa vorticidade em todo o intervalo 2π, que é meu intervalo de periodicidade. Isso aqui está se repetindo, certo? A cada 2π eu tenho a mesma estrutura. Então, olha só, se eu pegar e disser que a minha vorticidade, eu vou ter uma densidade, a palavra correta, né, em matemática, quando você tem alguma coisa que é pulverizada, a gente fala em densidade. Né? Então, a densidade de vorticidade vai ser
A ds, tá? Sobre 2π. Isso aqui é como se fosse minha densidade de vorticidade, que olha só, não vou nem escrever, mas vocês vão fazer de cabeça comigo. Se eu integrar isso aqui é um infinitésimo de vorticidade, então a densidade, certo? Que nem em probabilidade também a gente tem a densidade de probabilidade, você integra sobre o intervalo, você vai, né, vai ter probabilidade para que certa coisa aconteça. Aqui, ó, se eu integrar isso aqui de 0 a 2π, como eu estou fazendo, por exemplo, ali, mas olha, integra isso aqui de 0 a 2π, em ds, eu vou ter a 2π dividido por 2π, o 2π é para normalizar, então eu tenho que nesse intervalo eu tenho uma vorticidade total igual a que eu tinha concentrado num ponto. Tá? E que basicamente, sem eu ainda fazer para vocês, vocês já podem começar a pensar que isso aqui é como se fosse um A delta de Dirac. Delta de Dirac tem massa total o quê? 1. Certo? Então se eu integrar A delta de Dirac, na reta toda aqui está na versão periódica, então por isso que eu estou evitando. Daria A, certo? E agora se eu pegar esse delta e eu posso pulverizar o delta de Dirac, pulverizar, abre aspas, quer dizer, fazer ele virar uma função não generalizada, aproximando ele para uma gaussiana, que é uma distribuição que vai ter mais peso no centro, depois vai caindo, ou como aqui, que é como se fosse uma distribuição uniforme sobre todo o intervalo. É isso que eu estou chamando informalmente de pulverizar, nessa minha estratégia de modelagem. Minha, quer dizer, quando eu sempre falo minha, não é minha, né, já clássica. Então eu integro a vorticidade infinitesimal nesse intervalo e tenho a mesma vorticidade que eu tinha antes, concentrada num ponto. Quem já fez um pouquinho de métodos numéricos e tal, parece um pouco aproximação numérica, enfim, diversas estratégias. Mas aqui, eu não quero, nesse curso eu não quero falar como se fosse, eu vou até falar algumas coisas numéricas, mas sempre que eu falar coisas numéricas, a gente pode pensar em objetos discretos em contraste com o objeto contínuo. Então aqui eu tinha um objeto discreto e agora eu tenho um objeto contínuo de uma distribuição contínua de vorticidade que é uniforme. E que se eu integrar sobre todo o intervalo, me dá o A. Se eu fizer isso, e agora tem um salto um pouco mágico, que depois vocês vão ver, então aceita no momento. Se eu fizer isso, e se eu pegar também, deixa eu voltar para cá, se eu pegar aqui e superpor, vocês já aprenderam como superpor 2 vórtices, 3 vórtices ali no termo de 5. Você soma 3 logs. Aqui eu tenho infinitos logs. Tá? Então, se eu somar esses infinitos logs de uma forma nua e crua, na coragem, que é a maneira de começar fazendo, dá errado. A gente vai aprender isso depois. Mas aí, você subtrai, abre aspas, uma constante que é igual a infinito, a gente acabou de subtrair ali uma constante que não era infinito. Se eu subtrair uma constante, então é como você vai subtraindo uma constante, você consegue fazer sentido dessa soma de infinitos logs. Tá? Estou contando parte da história para vocês que não dá para entender. É só para vocês acreditarem. Se eu fizer isso, eu chego a essa integral, tá? E percebam nessa integral que se eu tiver com um ponto S próximo do meu Z, seno de S de Z menos S para Z menos S pequeno é o quê? É Z menos S. Então está aqui um log de Z menos S. Então, localmente, perto do ponto Z que eu estou olhando, o potencial se parece com o potencial usual. Mas esse seno aqui aparece, a gente vai aprender depois, para meio que empacotar, tá? Realmente, a melhor palavra talvez seja coloquial, mas empacotar ou concatenar todos esses infinitos vórtices de uma estrutura periódica dentro de um único intervalo 0 a 2π. Na verdade, o seno traz informação periódica, certo? Se eu pegar um Z e botar Z mais 2π para lá e tal, ele, né, é a mesma coisa. Então, essa é a ideia. E outra coisa que eu quero fazer também. Aqui, o modelo, de fazer um desenhozinho do modelo discreto versus o modelo contínuo, que é esse aqui asterisco, e o discreto, que é esse aqui. Não, nem preciso botar aqui, que eu vou fazer um desenho aqui.
Olha só, deixa eu pegar meu giz amarelo de novo, ficou lá para trás. Olha só aonde a gente quer chegar, né? Estou fazendo uma primeira passagem sem todos os detalhes para gerar intuição e a gente brincar de modelagem e chegar num objeto que ainda não é uma integral singular, mas vai virar. E a história eu acho muito bacana e é um ótimo aprendizado também de matemática. Então, olha só. Primeiro, o modelo discreto que era que a gente tinha visto. Eu tinha vórtices, certo? Então, acho que todos vocês aceitam que eu faça desenhos assim, ó. Certo? E vou botar setinha. Então, eu estou fazendo análise assintótica graficamente. Estou indicando através do desenho que eu estou pensando que eu estou próximo de cada ponto, de cada vórtice. Tá? Então, localmente, eu não consigo ver o outro vórtice vizinho. Aqui está rodando em volta como se fosse só um vórtice. Tá? O que dá para ver, no outro caso, quando você tem as somas e tudo mais, enfim. Ou você pode até ver, por esse caso aqui, enfim, quando a gente concatenar, a gente vai aprender que existem pontos aqui no meio que são pontos de estagnação. Não acontece nada. Tá? Então, isso aqui que eu estou fazendo para vocês agora é um pouco, vocês têm que acreditar. Mas eu acho que assim que eu acabar a história, vocês vão acreditar mesmo sem completamente entender. Tá? Então, o que acontece é que dá para a gente achar que nos pontos intermediários a velocidade é zero. Tá? E a gente tem essa separatriz e aqui em cima... Vocês vão ver onde é que eu quero chegar. Tá? Primeiro, esse desenho, eu gosto desse desenho, e até porque ele me remete a uma coisa de mecânica que eu sempre achei, né, muito legal. E vamos ver se vocês já começam a ver o que eu estou vendo. Isso aqui é a minha coisa lá no infinito. Deixa eu apagar isso aqui para depois eu escrever embaixo, que não tem problema. Modelo contínuo. Então, olha só. Eu desenhei aqui para a gente as linhas de corrente para minha distribuição infinita discreta de vórtices. Perto de cada vórtice roda, tá? Eu vejo lá nas formas que tem pontos de estagnação no eixo real aqui. E aí, olha só como é que essa figura daqui fica intuitiva. Tá? Então, eu não estou mostrando potencial para vocês, tem que acreditar que a figura está certa, mas ela fica intuitiva. Como eu já falei, perto de cada vórtice, por isso que eu estou fazendo meu desenho, um desenho como se fosse análise assintótica um pouquinho graficamente. Perto do ponto, só gira. Depois, se eu botar, vamos ver essa curva daqui, ó. Essa curva daqui, se eu botar um isoporzinho aqui, ó, ele chega aqui perto desse vórtice daqui, então ele começa a rodar como está querendo chegar, vai rodar em volta desse vórtice, mas aí ele sente o outro. Que aí já puxa ele para cima de novo. E assim ele vai. Tá? E aí tem que ter essa separatriz, você vê ela pelos pontos críticos. Embaixo a mesma coisa. E longe, o vórtice quase não oscila porque ele vai sendo puxado por todos esses rolinhos e vai indo para lá e embaixo vai vindo para cá. Tá? Então, de novo, tudo muito qualitativo. Isso aqui lembra o que para vocês? Para mim, eu olho para isso e me lembra, tem uma coisa clássica de mecânica que... O que é esse aqui? Pode falar. Pêndulo. Retrato de fase do pêndulo. Igualzinho. Né? Não sei se não é igualzinho. Qualitativamente é idêntico. Né? Quantitativamente não vai ser. É idêntico. O pêndulo, se eu der uma condição inicial aqui, ele fica oscilando. Certo? Aqui é a separatriz. Né? Leva um tempo infinito. Né? E aqui, esse é um tapa muito forte, ele fica rodando, né? O argumento só aumenta. Para cima ou para baixo. Então, o plano de fase, retrato de fase do pêndulo. As equações são diferentes, por isso que quantitativamente, mas é muito bem, exatamente a mesma coisa. Bato o olho aqui, é exatamente a mesma coisa. E aqui eu penso isso em termos do meu isoporzinho. Né? Boto ele aqui, ele fica preso nessa região rodando. Boto aqui, ele sai daqui devagarzinho, aí sente esse liquidificador pontual, porque é fininho, rodando ele, mas aí quando ele chega aqui ele já sente o outro e meio que
aqui ele vai parar, é claro que no laboratório você não vai conseguir fazer isso, é tudo muito, porque é matemático, né? Vai ficar parado, vai levar um tempo infinito para chegar aqui. Enfim, e aqui a correnteza está assim. E olha o que acontece no modelo contínuo, que dá para mostrar isso, dá mais trabalho. Então o modelo contínuo é esse asterístico aqui. No modelo contínuo, alguém consegue adivinhar, antes de eu desenhar, e dar mais um golinho d'água, adivinhar, vamos começar, né, a brincar de se arriscar e não tem problema. Qual vai ser o desenho? E é só fazer meio que análise assintótica graficamente na cabeça. É bom quando a gente consegue imaginar figuras, nem sempre a gente consegue isso, tem hora de fazer a análise mesmo para valer. Que é o seguinte, é só ver o que eu escrevi aqui, ó. A dica para ver a figura que vai aparecer está aqui. Então, olha só o que eu falei para vocês. Eu vou pulverizar ou distribuir de forma uniforme a minha vorticidade, que é uma função como se fosse delta no ar, sobre todo o intervalo. Aí fica né, abre aspas, uma laminha, uma coisa infinitesimal de vorticidade. Isso aqui é a vorticidade de cada ponto, como ds é infinitesimal. Se eu integrar, vai me dar A, certo? E isso aqui vai estar, ou melhor, isso aqui vai ser uma boa aproximação disso aqui, ou melhor, ao contrário, isso aqui vai dar uma aproximação disso aqui, se o D for pequenininho. Se a minha discretação, se o meu objeto discreto estiver sob intervalos pequenos, que nem soma de rima, tudo mais, né? Você bota a função constante no intervalo e faz a soma de rima para achar uma integral, não é isso? A aproximação é melhor quanto menor o intervalo. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, quanto menor, mas como eu estou botando aqui, eu botei o D igual a 2π, agora esquece um pouco o 2π e normaliza aqui por D, tá? Se quiser pensar assim, conforme esses pontos aqui se aproximam um do outro, eu devo estar me aproximando uma distribuição contínua de vórtices, tá? E olha que legal que vai acontecer. O que vai acontecer é que no limite disso aqui diminuindo, ou seja, a representação dos vórtices fica realmente com essa cara daqui, isso aqui é o limite já. Sabe qual é o retrato do escoamento para isso aqui? É assim, ó. Que é pegar a separatriz e eu vou para tão longe, tão longe, tão longe, que eu não consigo mais ver essa estrutura interna do olhinho. A separatriz colapsa para uma linha só, né? É isso que é um modelo, assintoticamente falando, macroscópica. Se isso aqui já era uma aproximação macroscópica, agora eu vou fazer um segundo passo, que eu vou para bem longe, que eu não consigo mais ver essa estrutura dessas células aqui de circulação. Elas desaparecem e eu só consigo ver uma correnteza aqui em cima indo para lá, uma correnteza embaixo aqui vindo para cá, e aqui eu tenho então uma estrutura de cisalhamento. Cisalhamento o mais simples possível. Uma correnteza indo para lá, uma correnteza indo para cá, e aí que começa a ficar lindo a história. Eu tenho essa estrutura escrita através de uma integral só de 0 a 2π, aqui, ó, em ds. Então, como se fosse uma integral de fronteira, de certa maneira, a gente pode pensar, uma integral de fronteira, tá? Ó, a integral é ao longo de S, que me dá essa estrutura, me dá esse salto. Então, já estou preparando a cabeça de vocês que as integrais singulares que a gente vai ver é uma maneira extremamente elegante e compacta nesse sentido, né? Uma coisa, eu estou representando um escoamento 2D com um objeto 1D. Compacta de escrever, por exemplo, um escoamento que tem um salto de velocidade. Então, integrais singulares é uma boa maneira de modelar saltos de velocidade, cisalhamento. Então, o ponto Z, se tiver aqui, ele vai dar uma velocidade assim, ó, o Z está aqui, ó. E se o ponto Z estiver aqui, vai dar uma velocidade para lá. Tá? A gente ainda vai aprender como manipular essas coisas e ver de onde aparece a integral singular. Tá? Então, aqui
esse cara colapsou para essa linha daqui. Isso está claro? Em termos de modelagem. Tá? Não estou mostrando todos os detalhes. A gente vai ver alguns, não vai ver todos os detalhes, mas vai ver alguns detalhes, inclusive porque eu quero que vocês se sintam à vontade, vão ficar à vontade, pela experiência que eu já dei esse curso N vezes, com integrais singulares e usando o objeto singular para modelar fluidos. Deixa eu dar um outro pedaço de informação aqui, porque eu tenho tempo ainda para nesse quadro aqui e tal, motivar isso aqui também do ponto de vista físico. Eu já ia esquecendo, essa linha daqui eu falei que é uma folha de vorticidade. É verdade? Alguém, de novo, me ajuda a fazer sentido nisso. Por que isso aqui é uma folha de vorticidade? Tem várias maneiras. E vocês já têm condições, eu podia perguntar isso, é que eu falei que vorticidade não cai em teste, mas eu podia muito bem até perguntar isso no teste. E seria uma pergunta fácil. Me explica por que isso é uma folha de vorticidade. Primeiro, vamos lá, ajudando vocês. E a gente tem também, no pensamento rápido, e isso é bom exercício quando eu falo pensamento rápido, não só para teste, como também para exame de qualificação, quem for fazer um exame de qualificação que tem fluidos, que é, pega coisas fáceis de manipular, de justificar, e vai, muitas vezes a banca fala, beleza, o aluno sabe e já passa para outra coisa. Né? Não tenta começar a fazer fazer conta. Então, primeira reação aqui. O André falou em folha de vorticidade. Então, onde é que está a vorticidade? Para onde está apontando a vorticidade? Primeira pergunta, eu tenho que responder em um segundo. Para onde está apontando a vorticidade? Né? Quer dizer, para fora do quadro negro, inclusive olhando aqui já está mais fácil impossível. Mesmo sem isso aqui, se eu falei que isso aqui é uma folha de vorticidade em 2D, porque várias coisas, isso aqui eu dei muita moleza para vocês. Mas mesmo sem isso aqui, você fazendo assim no exame de qualificação, já está correto, porque pode ser assim ou assim, mas fazendo assim já está dizendo que é ortogonal ao plano que a gente está trabalhando. Foi, certo? Aqui é mais fácil ainda, é assim. Então, onde é que está... Eu estou falando uma folha de vorticidade. Então, onde é que está a folha de vorticidade? Ela é isso aqui, né? Então, vou fazer em perspectiva. Dá para entender o que eu estou fazendo? Certo? Isso aqui é um corte. Então, essa linha amarela aqui é um corte aqui. Certo? A folha está saindo do quadro e todos os liquidificadores estão voltados para vocês, rodando aqui, apoiados sobre essa folha amarela que está aqui e por cima o escoamento vai para lá, por baixo vai para cá e buscar uma folha de vorticidade. Tem né, cisalhamento. Matematicamente, em termos de função, se eu quisesse representar, como é que é a minha função vorticidade? Ela é uma função, já dando uma dica, ela é uma função usual ou no sentido mais generalizado? Pensa onde é que está o suporte dela, para início de conversa de novo. Pega uma coisa rápida para dar resposta rápida para a banca. Eu tenho vorticidade aqui? Não tem nem du, dy, aula 1, lembra? Du, dy é 0, não varia. Eu tenho vorticidade aqui? Mesma resposta, não. Eu tenho vorticidade aqui? Tenho, acabei de ver. Mas o que vocês não têm na condição de falar com segurança e tal, é que a distribuição de vorticidade agora é uma função delta, mas não é delta num ponto. É uma delta sobre toda uma curva. Isso dava até para adivinhar, porque eu peguei... Também dava para adivinhar, mas vocês ainda não viram em todo detalhe também, então estão desculpados. Que a vorticidade de cada bolotinha dessa é uma função delta. E como eu fiz as bolotinhas meio que todas coalescerem, virarem um contínuo de bolotinhas, agora eu tenho uma distribuição contínua de vorticidade, onde é uma função delta com suporte, não num ponto, digamos assim, mas com suporte sobre uma curva. Nesse caso, uma reta. Mas já, hoje não vai dar tempo, mas já na aula que vem, vai ser sobre uma curva. E a gente vai ver, e agora deixa eu motivar o porquê dessa curva. Tá caminhando, tô achando que está funcionando. Vamos ver se vocês vão concordar comigo no final, fazendo sentido disso. Então, olha só, por que isso é uma folha de vorticidade? Esse problema é interessante de estudar. Então, vamos pensar aqui na asa de um avião,
para início de conversa. Então, pensar no nosso aerofólio. Tá? E a gente sabe que para a asa ter sustentação, para voar, a velocidade em cima é maior que a velocidade embaixo. Tá? Então, essa curva que sai aqui atrás da asa do avião, tem uma linha aqui de separatriz, onde vai ter cisalhamento. Tá? Então, isso aqui pode ser modelado como uma folha de vorticidade. Tá? E aí a pergunta que as pessoas fizeram é folha de vorticidade e questões de estabilidade da folha. Tá? Que, inclusive, no caso de uma asa, ela não fica paradinha assim, ela fica assim trepidando, né? Essa separatriz da descontinuidade de velocidade, e muitas vezes até vai ser mais confuso, vai quebrar e vai emitir voz, vai ter todo o que a gente chama da esteira, que nem esse caso que eu fiz do navio, que é a esteira do avião, que é a região toda turbulenta atrás do avião. Tá? Mas antes de chegar nesse regime da esteira, as pessoas fizeram essa pergunta aqui da estabilidade, o que acontece com essa folha de velocidade, o que acontece com essa formulação matemática que a gente está fazendo via integrais, que é muito elegante, muito assim, interessante e tudo mais. E, inclusive essa trepidação que você vê aqui atrás, que a gente não vê, mas que tem atrás do aerofólio, é um pouco o mecanismo que faz bandeiras tremularem um pouquinho também no vento. Né? A gente vê a bandeira ficar batendo, e você vê, o vento às vezes nem muda muito, mas a bandeira bate mais rápido e para um pouco, daqui a pouco bate de novo. É todo um mecanismo de estabilidade de como o escoamento, e também quando ela muda de forma, ela já faz com que o escoamento de um lado e de outro fique diferente e tudo mais, certo? Né? Então, olha só. Então, esse é o problema. Então, baseado nisso, surgiu um problema de instabilidade que é assim. E é esse problema que a gente vai estudar. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Vamos ver. Para acabar num ponto bom. Então, eu quero estudar a instabilidade dessa folha de vorticidade, está aqui. Então, estabilidade ou, mais apropriado, já dando a dica, instabilidade, que ela vai ser instável. Essa instabilidade, ela é famosa, se chama instabilidade. Duas pessoas, vocês já ouviram o nome. Instabilidade Kelvin-Helmholtz. Tá? E como é que se coloca esse problema de estabilidade Kelvin-Helmholtz? Se coloca da seguinte maneira. Pontilhar aqui. Olha, eu botei perto do aerofólio, mas é um pouco no espírito, como a gente estava falando ali da Viet von Karman. Se tem essa estrutura, você quer estudar o problema, esquece o aerofólio, seja quem foi que gerou essa folha de vorticidade, pega um pedaço dela e você fala assim, olha, eu não entendo o problema, né? Imagino que assim que Kelvin e Helmholtz começaram a pensar nesse problema, fala assim, eu não entendo esse problema, o que acontece com ele? Né? E tipo, problema de instabilidade, você não entende, o que você faz? Primeira coisa, você vai estudar o que acontece a uma perturbação periódica, né? Que é um pouco fazer uma análise Fourier do problema e ver se as componentes, os modos de Fourier, como você queira chamar, crescem ou não no tempo e por aí vai. Isso que a gente sabe. Então, pega essa janela daqui, periódica, então isso aqui é um período, onde a gente vai estudar a ação de perturbações periódicas, por isso que tem período, nessa instabilidade. Tá? E quem tem esse cisalhamento assim, tá? A gente sabe que as equações de fluido são invariantes, né, transformação galileana e mudança de referência. Então, quem tem esse cisalhamento assim, na verdade, é só fazer a média. Ops. E tem esse cisalhamento assim. Tá claro para vocês? Né? Isso aqui o que importa o movimento relativo. Então, esse aqui, se for o mesmo movimento relativo que isso aqui, é o mesmo problema.
Tá? E aí, tá aqui a minha folha de vorticidade, pintada lá em amarelo. E a pergunta que se faz é a seguinte, tá? A instabilidade de Kelvin-Helmholtz que se fez, e o Kelvin e Helmholtz não estudaram isso via via essa formulação por integrais, estudaram via equações de Euler e tudo mais, mas o problema é o mesmo, e essa instabilidade pergunta o seguinte, então, se eu fizer uma perturbação, de ordem epsilon, periódica nesse intervalo 0 a 2π, ou algum dos artigos que eu vou mencionar para vocês normaliza, faz de 0 a 1, não é isso que muda nada. Então, se eu faço uma perturbação nesse intervalo, o que acontece com esse modo de Fourier? Então, por exemplo, isso aqui for um seno, sob essa dinâmica. Ou seja, eu tenho esse desalinhamento, eu vou escrever o problema só sobre a interface, que separa o fluido de cima do fluido de baixo, e eu quero saber o que acontece aqui. Então, esse modo daqui, ó, isso aqui que eu fiz é como se eu escrevesse a minha interface Z, vou fazer agora Zzão, como sendo x, que é x mais y, como se eu escrevesse x mais i epsilon seno de x. Certo? E eu poderia até fazer x mais kx, onde k é 2π sobre lambda, e que é o meu número de onda, que dá minha frequência espacial. Então a gente vai ver que a instabilidade depende se a minha perturbação é um modo assim mais lento, ou se a minha perturbação é de uma frequência mais alta, mais nervosa. A gente vai ver que a taxa de crescimento, então o problema é de instabilidade, a dica já foi dada, o problema é instável. E o crescimento, eu vou contar o que nos anos 80 atraiu a comunidade em fluidos para esse problema, e o crescimento é diferente se tem essa frequência espacial ou se tem essa frequência espacial. E a gente vai aprender a fazer isso. A gente vai aprender a fazer isso via integrais de contorno e integrais singulares. Tá, ainda tem um tempinho para o que eu quero falar. E a outra coisa... Deixa eu ver o que eu falo. Sim, então deixa eu falar aqui, depois eu vou para ali. E aí, onde vai aparecer integrais singulares? É isso que eu queria só deixar. Eu vou falar sobre integrais singulares mais na aula que vem, mas eu sempre gosto de deixar um ganchinho, quando possível, da aula de hoje para a aula de sexta-feira. Que é o seguinte, o que é o integral singular e como ela vai aparecer aqui? É a última coisa que eu vou falar e leva 3 minutinhos. Não leva mais que os 5 que a gente está falando, que está faltando. Então, uma integral singular, primeira coisa é o seguinte, quando eu vejo essa integral daqui, ó, de menos a de 1 sobre x dx, o que vocês aprenderam até hoje dessa integral? Não faz sentido, não serve para nada, não sei se vocês chegaram a aprender que não serve para nada, porque na verdade serve, mas não faz sentido. Como uma integral, essa integral é igual ao quê? A gente não pode escrever que é igual a zero, né? Porque na verdade seria dizer isso aqui, que é infinito menos infinito é igual a zero. Ups, deixa eu apagar isso aqui, senão até perco meu emprego aqui no IMPA, não posso escrever isso. Né? Não pode, né? Mas a gente sabe, eu acho que daí que vem, né? Certamente deve ter sido assim que o supermatemático Cauchy começou a pensar, que ele vai dar um sentido a essa integral, que é o valor principal de Cauchy, que é o seguinte, olha só, de menos a eu olho para isso aqui e eu vejo que aqui explode assim, aqui explode assim. Poxa, e eu adoraria dizer que ela é zero. A área que está para cima é igual à área que está para baixo. Eu adoraria dizer que ela é zero. Então, para isso aqui fazer sentido, a gente bota VP, que é o valor principal de Cauchy, ou eu prefiro, que aí depende da língua, que em inglês seria PV, Principal Value, eu prefiro botar um tracinho assim, que é outra anotação para valor principal de Cauchy.
Então, o valor principal de Cauchy é o seguinte, é o limite, quando epsilon vai a zero, da integral de menos a mais epsilon, não, de menos a menos epsilon, mais a integral de epsilon a de 1 sobre x dx. E essa integral é realmente a maneira natural de se pensar. Porque o que o Cauchy fez é botou uma janela em torno da origem, que é onde está explodindo, e nessa sequência, nesse limite, se eu pegar todos os épsilons, nesse caso em particular, mas não precisa ser simétrico, aqui podia ser de menos b a a, tá? Não precisa. Mas aqui, nesse caso, em todos os limites, todos os termos do limite, né, são zero. Então, no limite dá zero. Uma sequência de zeros no limite dá zero. E o que ele está fazendo, na verdade, e é isso que é o mais importante do ponto de vista matemático, é que com isso ele estuda a taxa de crescimento, e aí sim, nesse sentido aqui, infinito menos infinito é zero. Porque a taxa de crescimento nas duas direções é igual, então se cancelam. Certo? Se uma coisa vai para o infinito como 1 sobre x e o outro pedaço vai para o infinito como 1 sobre x2, dançou, não cancela. Certo? Mas se vai como 1 sobre x, ou se vai como 8 sobre x e o outro vai como 17 sobre, menos 17 sobre x, funciona. E é isso que essa integral, dessa forma, vai pescar. E é isso que a gente vai precisar aqui, e aí eu vou terminar a aula, né, que é o seguinte. O que acontece agora quando eu pegar esse ponto Z, que estava aqui, tá? Porque olha só, se a interface for plana, é tudo sem graça daqui para fora, certo? E aí vocês vão ver que eu posso ainda trabalhar com esse problema, trazendo esse Z para cá, por um lado e pelo outro, tá? Então, problema super interessante. Em algum momento talvez eu dê alguns exercícios para vocês verem detalhes disso. Se eu trouxer esse Z por um lado ou pelo outro, essa integral daqui vai ser uma integral singular. Não, essa aqui ainda não, perdão. Porque essa aqui vai ter uma singularidade integrável que é logaritmo, mas a velocidade complexa, que é dφ dz, vai ser singular. Tá? Mas vocês já conseguem ver por quê. Porque quando eu trouxer o Z para coincidir com S, isso aqui vai estourar, por enquanto não estoura, porque isso aqui é complexo, isso aqui é real. Isso aqui vai estourar, certo? E quando eu fizer a velocidade complexa, que o log vai virar 1 sobre isso aqui, e não vai ser bem assim, vocês vão ver depois, vai estourar exatamente igual aquela. Vai ser uma integral singular com uma singularidade não integrável. O logaritmo tem uma singularidade integrável. Se for 1 sobre x elevado a meio, é integrável, certo? Mas quando é x elevado a 1 mais epsilon, já não é mais. E aí eu preciso fazer sentido. E aí, essa integral daqui, a gente vai usar valor principal de Cauchy, que nem eu acabei de mostrar para vocês, e passa a ser um objeto que eu acho bacaníssimo, elegantíssimo, porque é um objeto compacto, no sentido de pequenininho, né, para escrever, para eu controlar a dinâmica dessa interface e que me dá o salto da velocidade, né, e outras coisas mais. É isso que a gente vai começar a aprender a partir de agora. Tá? A gente não viu todos os detalhes ainda de como é que eu chego aqui, mas eu quero primeiro mostrar isso aqui. Na sexta-feira também vou mostrar mais um pouquinho disso aqui, para depois a gente voltar um pouco lá nos outros e ver em mais detalhe como é que um vórtice interage com o outro, por aí vai. Tá bom? Então tá. Então, ótimo ponto para parar. E na sexta-feira eu vou mostrar para vocês quais são as equações para a dinâmica da interface. Então, uma equação de evolução dessa interface, dessa curva amarela, na verdade aqui quando ela está perturbada por um epsilon, em termos dessas integrais. E o probleminha, enfim, tem muitos desdobramentos muito interessantes do ponto de vista matemático e com sua devida aplicação física. Não é um problema, né, abstrato, que levou a um ponto matemático que vale também, mas não desconecta com a aplicação física.